fala Lucas Yuki. Me chamo Max Emanuel. Seja muito bem-vindo ao Agropote. Neste podcast, hoje vamos falar sobre um tema que é muito presente na nossa vida, que é o desafio do consumo e sustentabilidade. Sim, exatamente, Yuki. E hoje eu vi uma matéria muito interessante que mostra que 96% de todo o lixo produzido ele não é reciclável, ele vai para aterros, ele vai para lixões, ou às vezes até mesmo para o oceano. Então, por isso, nós devemos nos conscientizar e esse é o intuito do nosso podcast. Bom, e é muito presente isso, né, inclusive nas escolas, que no caso a gente pode ver não só na parte das cantinas e tudo que normalmente após o recreio fica muito sujo o chão, com resíduos plásticos, canudinhos e tudo. Que, ou seja, é perceptível que tem que ter, né, um incentivo não só da escola, também dos alunos, que também a gente pode perceber uma parte mais social e tudo, que tem que haver mais essa parte da presença nas escolas públicas, porque nelas não há esse investimento e também nas escolas privadas também, que mesmo tendo esse investimento e incentivo, às vezes não muito, né, não é muito presente nas escolas, ou seja, é necessário não só nas públicas, mas também privadas. Exatamente, e por isso nós criamos esse nosso projeto, que ele partiu como um trabalho de MAP da Escola SESI e nós com o tempo fomos desenvolvendo, fomos trabalhando e nós criamos o Ecopod, que hoje ele já tem uma conta no YouTube onde nós transmitimos, como você está vendo agora, e para o nosso episódio de hoje nós trouxemos o nosso diretor e também aqui está presente, seja muito bem-vindo, diretor Danilo. Obrigado. É muito bom ter o senhor aqui com a gente, porque esse é um tema muito importante hoje, tanto para conscientizar as pessoas que andam, convivem na sociedade, quanto também alunos, professores e funcionários. Nós queremos sua opinião hoje aqui, como um diretor de uma escola de referência que nem o SESI. Obrigado, bom dia a todo mundo, pessoal de casa, os meninos aqui. Eu fico muito orgulhoso de ter sido chamado. É muito importante a gente discutir esses temas e ver vocês protagonizando a coisa e tocando o debate. A educação ambiental, o reaproveitamento, o consumo consciente são estratégias que estão presentes no currículo. Talvez seja esse um dos motivos de vocês estarem tocando esse podcast agora. Isso é tão importante não só para o nosso estudo, mas para a nossa sociedade, que esse assunto ele atravessa o currículo. Então ele vai estar presente de uma forma ou de outra no material didático, em projetos, em programas como é o MAP, que é o módulo de aprendizagem personalizada. A gente faz no MAP, a gente faz um resgate daquilo que não foi bem desenvolvido, das competências que não foram bem desenvolvidas em anos anteriores. E o tema do uso consciente, ele é muito importante. Além disso, a gente é uma escola que proporciona a educação ambiental na prática por meio da separação do lixo, por exemplo. Eu sei que nem todo mundo tem o hábito de separar o lixo. A gente percebe na coleta das nossas lixeiras que nem todo mundo faz a separação devida. A gente tem as lixeiras posicionadas para essa separação, mas a gente entende que talvez por não fazer parte da realidade doméstica dessas pessoas, quando chega aqui na escola eles não têm essa distinção em separar o material, mas a gente faz um destino consciente do nosso lixo. A gente tem algumas cooperativas aqui no município e material que essa cooperativa utiliza para reaproveitamento a gente faz a destinação correta, especialmente o papelão e a lata e o metal. Mas ainda falta muitas iniciativas locais e a partir disso muitas iniciativas da própria escola e de nós que somos escola, nós que formamos escola enquanto alunos, enquanto colaboradores, em ter hábitos consciente do uso e da destinação daquilo que a gente tem de material e de recurso. Sim, diretor, muito interessante isso que o senhor falou e eu gostaria de perguntar para o senhor deu muitas iniciativas que a escola já toma com esse nosso tema e agora eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Quais iniciativas a escola poderia adotar a mais, porque nós vimos que o SESI ele já adota algumas, para reduzir o consumo de plásticos, papéis descartáveis no nosso dia a dia. E eu pergunto para o senhor, que o senhor possa dar a sua opinião, não apenas como SESI, uma instituição privada, mas que o senhor possa incluir também instituições públicas, escolas estaduais, municipais. Eu acho que o que a gente faz na escola é também um reflexo do que a gente costuma fazer em casa. A gente tem incentivado a campanha do adote uma garrafa, adote um copo, adote uma garrafa, que pode parecer um ato simples,
mas que tem um impacto ambiental gigantesco, de quando a gente larga os descartáveis para utilizar e reaproveitar um copo, uma garrafa, enfim. Eu acho que isso nos últimos anos tem tomado uma força maravilhosa, assim, gigantesca, porque antes a gente via que as instituições, especialmente o SESI, falo pelo SESI da minha experiência, eu estou quase 10 anos na casa, e eu vejo que antes a gente tinha essa oferta de descartáveis, de plástico com muito mais frequência, agora é cada vez menor. Além disso, a gente tem, não nesta escola específica, mas em muitas outras escolas, e a gente está caminhando para no futuro ser uma delas, o reaproveitamento de água da chuva, energia limpa, como usina solar, por exemplo. Isso é uma realidade de algumas escolas SESI aqui no Pará. E quem sabe no futuro a gente que está há menos de um ano operando só, quem sabe no futuro próximo a gente consiga operar com essa logística de reaproveitamento. É um interesse nosso e é possível de ser feito porque o SESI tem iniciativas como essa em outros lugares. Tá. Voltando um pouco nessa parte que o Marcos falou, já que o senhor já trabalhou em várias escolas e tudo, né, professor aqui, eu queria saber da sua visão, tipo, considerando as limitações das escolas, não só das particulares, mas também das públicas, que o senhor sendo diretor, o senhor tem essa visão, né, direta sobre isso, como a escola poderia trabalhar nisso, entende? Não só com iniciativas públicas, de mobilização, também de educação, mas como ela poderia se mobilizar isso, né, trazendo essa mentalidade, né, para os alunos de um local mais sustentável, onde eles podem, né, conviver normalmente, desde o início, né, antes desse trabalho, que eles possam conviver isso normalmente, mas com a sustentabilidade aplicada. Eu acho que são dois caminhos básicos. Assim. O primeiro é a prática e o segundo é o currículo. Isso precisa estar no currículo, isso precisa ser debatido em sala de aula, isso precisa ser construído pelos componentes curriculares. Eu não estou falando só de ciência da natureza, que é a área que eu sou formado, mas eu acho, não estou falando só de linguagens, mas eu estou falando de todas as áreas. Existe uma coisa no nosso currículo, na nossa base comum, na base comum curricular nacional, que é os temas contemporâneos transversais, né? Que são aqueles temas que precisam ser discutidos e atravessados por qualquer componente curricular, por qualquer área do conhecimento. O meio ambiente, o uso consciente dos recursos são temas que estão direto ou indiretamente relacionados aos TCTs, né? Então, o currículo escolar precisa dialogar na pública e na privada, precisa estar presente, porque a gente só consegue mudar o hábito quando a gente entende por qual a necessidade de mudar e qual que é o hábito correto, qual que é o comportamento correto para ser seguido. Então, acho que o primeiro caminho é o currículo e o segundo caminho é as práticas. Então, a gente precisa ter uma escola que toca projetos, que faz o reaproveita, faz a separação do seu lixo, que tem campanhas de incentivo de uso consciente de recursos. Então, acho que aliando prática e currículo, a gente consegue uma transformação. Mas ela não é do dia para a noite, infelizmente. Consumir é muito bom, é muito fácil. E quem de nós não quer comprar uma coisa nova ou trocar um telefone com menor tempo? A gente olha para o telefone e a cada ano a gente tem um novo lançamento e quer trocar, e a roupa também. E o quanto de sustentabilidade a gente para pensar e para fazer, né, no reaproveitamento disso, numa boa destinação da coisa. Então não é um hábito simples e não é uma revolução curta, ela é uma revolução muito lenta. Mas eu acho que pelo currículo e pela prática, em escolas públicas e particulares, a gente consegue transformar. Sim, eu gostei muito sobre isso que o senhor incluiu, sobre a questão do novo currículo, mas infelizmente nós sabemos que hoje as escolas elas são muito estruturadas e é muito difícil a gente adicionar, tirar algo. Então, incluindo de uma maneira geral, o que o senhor acha que precisa ser feito, tanto o aluno precisa fazer, quanto o professor, o coordenador, o diretor, para que isso possa ser incluído no currículo, na grade do aluno, para que isso possa se tornar algo mais permanente, porque nós sabemos que isso é algo muito importante no nosso dia a dia, que se nós não adicionarmos na vida do aluno, no futuro, quem vai pagar por isso são nossas futuras gerações, nós devemos começar a trabalhar por isso logo, principalmente na fase, a base do aluno, que é o fundamental, o ensino médio. No SESI, faz parte do currículo, eu consigo assegurar isso, porque antes de estar trabalhando aqui, antes de estar como diretor, eu estava trabalhando exatamente na elaboração de materiais didáticos para a rede SESI.
E lá era claro que estava contido no currículo, para além dos projetos paralelos e os projetos integradores que nos reúnem mais numa área do conhecimento. Na iniciativa pública, eu concordo contigo, Max, às vezes a gente se perde debatendo aquilo que a gente chamava de conteúdo, né? Um conteúdo específico, pensando em preparar para o vestibular, por exemplo, e esquece que a vida não é só se preparar para o vestibular, que depois do vestibular você vai para a faculdade, depois da faculdade você vira um profissional e segue a sua vida. E é como profissional e como pessoa que você tem que ter esse cuidado com o meio ambiente, com o consumo. Então, eu concordo contigo, eu acho que ainda faltam muito nos currículos, mesmo que nós tenhamos uma legislação e um documento nacional, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, garantindo que isso seja obrigatório. Mas na prática, eu concordo, eu acho que ainda falta bastante. Mas no SESI eu te garanto que temos isso atravessado em todos os anos, todos os segmentos, tá no nosso, não só no nosso material didático, mas também nossa proposta de projetos. Sim, é algo muito bom saber que no momento as iniciativas privadas como o SESI já estão adotando isso, e agora eu acredito que é uma questão de tempo, trabalho árduo, mas com o tempo eu acredito que as escolas públicas também estarão adotando. Então, dando mais, uma oportunidade a mais, eu queria saber, senhor, como a tecnologia poderia ajudar nessa parte, com a parte do monitoramento, com a parte do incentivo de aplicativos, planilhas, e como a gente poderia aplicar isso de uma forma que não só seja mais aplicável do que algo meio que não entre na cabeça do aluno. Porque nós sabemos que às vezes a gente escuta uma coisa e sai pelo outro ouvido, entra de um lado e sai pelo outro. Ou seja, normalmente, como a gente poderia trazer essa parte da tecnologia junto ao reconhecimento, como premiações, etc., na escola, como exemplo do PASSE, que a gente tem o Faz PASSE, que tira maiores notas, são meio que, tem esse reconhecimento na frente da escola. Ou seja, se tem uma forma de a gente usar a tecnologia junto a essa parte, na parte da sustentabilidade. Eu acredito que a tecnologia é aliada em absolutamente tudo, no debate ambiental também, especialmente quando a gente fala das novas tecnologias e das mídias digitais. Então, o bombardeio em redes sociais, que é um lugar onde a gente fica muito tempo no nosso dia, eu acho que é uma das ferramentas, uma das estratégias. A gente só precisa entender que esse bombardeio nas redes sociais, esse debate nas redes sociais precisa acontecer, e as nossas redes sociais são um reflexo do que nós somos, Os nossos algoritmos mostram aquilo que a gente quer ver. E muitas pessoas talvez não tenham o seu algoritmo ajustado para ter esse bombardeio de informação. Eu estou falando da tecnologia e especialmente das redes sociais, porque eu acredito que o primeiro passo para um consumo consciente é a informação. A informação precisa chegar. É por isso que essa informação precisa estar no currículo. E outro ponto onde a informação pode chegar é pelo uso das tecnologias das mídias digitais. Mas a gente precisa adestrar os nossos algoritmos para nos mostrar aquilo que a gente precisa ver e não só aquilo que a gente quer ver, Então é um teste que a gente faz de olhar para dentro abre o Instagram, por exemplo, e abre a pesquisa e ver quanto de educação ambiental ele te apresenta como uma sugestão, quanto teus algoritmos estão relacionados a isso. E o algoritmo a gente consegue ajustar fazendo essa pesquisa, essa busca e condicionando ele a nos mostrar aquilo que a gente precisa ver. Mas eu acho que as tecnologias ajudam nesse sentido de dar visibilidade e alcance maior, porque com um projeto lindo como é o podcast de vocês, que a gente faz aqui em Bragança, uma vez em mídias digitais, a gente consegue dar uma repercussão, uma visibilidade muito maior, um alcance muito maior, e isso ajuda no processo como todo, eu acredito. Bom, saindo um pouco da visão da escola, dos alunos e tudo, como o senhor, o diretor, não só na sua vida de trabalho, mas na sua vida mais pessoal, na sua casa, como o senhor trabalha essa parte da sustentabilidade? Não só na parte da tecnologia, utiliza a tecnologia, mas também na parte mais manual e tudo. Eu também sou dono de casa, eu moro sozinho com meu cachorro, e eu moro sozinho há muito tempo. Tem muita experiência. Eu tenho muita experiência de morar só, já morei em república, nós éramos 6 estudantes quando eu fazia universidade, eu morei em república. E a gente sempre teve muito, muito cuidado sobre isso. Quando a gente fala do consumo consciente, a gente resume, quem é dono de casa, resume basicamente em consumo de energia, de água e o destino do lixo. Lixo, eu incluo tudo aquilo que a gente não vai utilizar, como, sei lá,
como dispensar o óleo, como descartar eletrônicos, como descartar baterias, o quanto consome de energia, o quanto consome de água, pagando ou não por ela, porque eu já morei em muitos lugares e nessas realidades eu já estive em lugares em que eu pagava água e energia, em lugares em que eu não pagava um deles ou que eu não pagava nada deles, e mesmo assim o meu cuidado com o consumo sempre foi o mesmo, independente de se isso vai ter ou não impacto no orçamento. Então esse é um cuidado que eu acho bem devido. Outra coisa uma coisa que eu sempre tenho comigo, que eu aprendi com a minha mãe: se a gente compra uma roupa nova, a gente deixa uma roupa antiga que não estava usando para doação para outra pessoa. Toda mãe, na verdade. Vai fazendo a troca. Isso eu continuo tendo também. E eu acho importante ter isso, faz parte da minha realidade pessoal. Sim, exatamente. Apesar desse podcast ele ter sido feito com o intuito escolar, um trabalho, mas nós devemos nos lembrar que tanto para os funcionários, professores, alunos, que a gente não se limite somente ao ambiente escolar, com o nosso descarte do lixo, quando sair do intervalo, sair da sala, mas que todos esses aprendizados, os conselhos dados pelo nosso diretor Danilo, nós possamos levar para o nosso dia a dia, nossa casa, porque nós devemos lembrar, nossas atitudes influenciam o que o mundo vai ser e também influenciam o outro vendo nós tomarmos iniciativas ecológicas, ambientais. Tudo isso influencia bastante para que tanto nossa escola, quanto nosso mundo, nossa casa, eles possam ter um futuro, possam ter prosperidade, saúde, tudo isso. Bom, então fica aqui nosso convite para você, que é para refletir sobre isso, suas atitudes, né? E tudo, porque cada garrafa, cada folha que é usada tem diferença sim. Com isso, nosso podcast sobre o nosso projeto fica aqui. Muito obrigado.